Seja bem-vindo, Gleiber Félix, e esse é o Relato Ayahuasca. E a nossa convidada de hoje é a Evelyn Fernandes. Ela vai estar contando um pouquinho da experiência dela de expansão de consciência e como isso está mudando a vida dela. Seja bem-vinda, Evelyn, ao Relato Ayahuasca. Muito obrigada, Gleiber. É um prazer e uma oportunidade muito boa estar aqui com você nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você, graças a Deus, né? E você é formada em psicanálise, não é? Isso, eu fiz a formação, de psicanálise integrativa de 3 anos. E conta um pouco como é que você chegou, por que você procurou a psicanálise e depois as medicinas sagradas, como é que foi essa sua trajetória? Olha, nossa, que pergunta boa, né, na verdade, porque a psicanálise, ela chegou na minha vida num momento de muito sofrimento, na verdade. Pós um término de um relacionamento, pós separação dos meus pais, eu tava fazendo terapia na época, passando com a psicóloga, né? E a minha psicóloga, ela falou: olha, Evelyn, você tem uma história de vida muito interessante. Acho que se você buscasse estudar isso mais a fundo, você teria ferramentas, né, muito boas para você ser uma profissional dessa área. Então, na época, eu fazia terapia e a minha própria terapeuta me mostrou um caminho, porque naquela época, imagina, né, tantas coisas acontecendo na minha vida, não sabia exatamente como organizar tudo aquilo, e a minha terapeuta falou: olha, eu acho que se você for pelo um caminho mais psíquico mesmo, se você buscar alguma formação que vá para essa área da mente, você vai se dar muito bem. E foi aonde eu falei: olha, será? O que eu faço primeiro, né? E aí fui primeiro estudar a psicanálise, né? Então o primeiro passo foi realmente a psicanálise. Fui em busca de uma graduação, e aí eu descobri que não existia, né? Só existia a graduação de psicologia. Mas como a psicologia era 5 anos, eu falei: eu preciso primeiro de algo que vá me mostrar como que funciona, né, essa parte da mente, para eu ver se eu realmente quero de fato estudar esse assunto, né? Sim. Então eu fiz a primeira formação. Depois de ter feito a formação, o que te levou a buscar as medicinas sagradas? Conta um pouco dessa sua história. Agora, a minha parte com as medicinas sagradas, na verdade, eu já tinha escutado falar sobre a ayahuasca em 2018, né? Foi uma amiga da época, e ela tinha falado pra mim: ai, amiga, eu consagro ayahuasca, e eu vejo fulano, eu vejo ciclano, e eu ficava tipo: gente, como assim? Naquela época eu não tive vontade de conhecer, porque pra mim era uma coisa muito fora da realidade. E logo no processo da psicanálise, quando eu comecei a estudar o inconsciente, eu encontrei uma amiga na internet que fazia estudos pessoais dela, né, com a medicina da ayahuasca, e eu falei: caraca, essa ayahuasca, eu já ouvi falar dessa ayahuasca, será? E como eu estava trabalhando, né, com essa parte do inconsciente, eu falei: eu acho que eu vou experimentar, senti esse chamado, né, de conhecer. E falei para essa minha amiga, eu falei: olha, já ouvi falar sobre a ayahuasca, inclusive eu já tinha consagrado o rapé, né, em 2018, 2019, com essa mesma amiga que tinha me falado sobre a ayahuasca, mas não tinha sido nenhuma experiência muito profunda, né? E essa minha amiga me fez o convite, ela falou assim: olha, amiga, eu acho que vai encaixar perfeitamente com o que você está estudando agora, porque a ayahuasca, ela é uma coisa muito que mexe com o simbolismo, o inconsciente, né, traz essas coisas mais profundas mesmo. Já tô aqui, né, vamos conhecer. Todo mundo fala, sempre via pessoas falando sobre a ayahuasca, né? E tive a minha primeira experiência em 2023, que em junho, julho de 2023 foi a minha primeira consagração com a ayahuasca. Sim. Então foi uma coisa assim, aleatória. Eu tava estudando, né? Ali tinha começado o curso de psicanálise, e depois de uns 6 meses eu consagrei pela primeira vez. E aí juntou tudo, né? Você estudando a mente e agora estudando a sua própria mente, né? De como funciona. Sim. Eu acho que isso também é até legal porque te dá um outro parâmetro, né? Porque tem muitas pessoas que vão buscar ayahuasca para se curar de uma depressão e muitas vezes não sabe o quanto isso é profundo, né? Com certeza. Porque muitas vezes você tá ali, a maioria das vezes você vai ver a sua sombra, né? E será que essa pessoa que tá indo tomar, ela tá realmente preparada para isso, né? Para ver essa sombra dela? E como você já faz um estudo psicológico, é muito mais fácil de você entrar nessa viagem, né? Interna. Para você, eu acho que deve ter sido, vamos dizer, mais assertivos, vamos dizer assim. Com certeza. Inclusive, a minha primeira experiência com a ayahuasca, assim, eu não cheguei a tomar muito, né? Até porque só tava eu e uma amiga, e a mãe dessa minha amiga, né? E ela tomava ayahuasca para estudo próprio, né? Ela consagrava, tipo,
bem pouquinho mesmo, para Sim. cantar no violão ali, se conectar, né, ter orientações espirituais. Então a primeira vez que eu consagrei foi assim, nossa, eu me lembro perfeitamente, como se fosse ontem. Eu tive uma miração com a Pantera Negra. Eu Ah, vi assim a Pantera Negra aparecendo na minha miração e logo depois tudo escuro e vários olhares e várias expressões, não eram rostos, eram expressões. sim, E, enfim, depois que acabou todo o processo da cerimônia, que eu fui estudar um pouquinho dessa parte mais inconsciente, eu sim, entendi, na verdade, que aquela medicina, naquele momento, estava me mostrando as minhas sombras, exatamente isso que você acabou de sim. falar, né? Me mostrando, tipo, a raiva, a vergonha, a culpa, o medo, a insegurança, tipo, primeira dose de ayahuasca que eu tomei, veio logo à mente as minhas sombras, assim. Nossa, foi um processo transformador e assustador, né? Porque eu acho que Ah, sempre, imagina. a primeira vez é sempre aquela coisa, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô vendo isso? E eu lembro que a minha amiga ficava falando, amiga, tá tudo bem, é só força, é só força. E eu ficava tipo, nossa, mas esses olhares, o que que são esses olhares? E no fundo, depois de eu acho que umas 2 semanas, né? Na época eu acho que eu entrei em contato com uma pessoa que estudava junto comigo e informei, né, o meu relato, e essa pessoa me ajudou a integrar também. Porque Sim. é muito forte, né? Por mais que Oh, a gente tenha ali uma consciência, foi a minha primeira vez. Então oh, foi um pouco difícil de elaborar tudo, né? Mas depois eu entendi também que essa imagem da Pantera Negra, ela entrou muito nessa parte da sombra mesmo, né? Que eu sim. tava passando naquele momento coisas difíceis, né? Onde todas as minhas sombras, na verdade, estavam à mostra ali, né? Ah, Então a ayahuasca imagina. ela trouxe aquilo de uma maneira muito simbólica, né? Porque a gente sabe que a ayahuasca ela é uma coisa muito simbólica, ela não é nítida, né? Não Exatamente. mostra É. exatamente aquilo que a gente gostaria, né? É. Mas aproveitando aí o relato que você trouxe, né, sobre essa coisa das sombras, a primeira miração que eu tive na força da ayahuasca foi exatamente isso, as minhas sombras. É assim, ainda mais que você faz esse estudo, você já viu de primeiro momento a sua sombra e identificou a pantera como uma sombra sua, né? Porque muitas vezes tem pessoas que falam, não, Sim. deve ser meu animal de poder, né? Tem também pessoas que levam para esse lado, né? E faz Sim. parte, mas eu acredito que naquele momento ela apareceu para mim justamente para mostrar esse lado mais escuro mesmo que eu estava apresentando naquele momento. E você é bem nova também, não é? Sim, eu tenho 26 anos. É, então é bem novo. Nossa, eu queria ter começado com 26 anos, né? É que na minha época, a ayahuasca era como se fosse uma droga mesmo, assim, né? E a gente não tinha Uhum. tanto conhecimento. Sabia que tinha um daime e tal, mas era tudo muito obscuro, assim, né? Era como se fosse realmente uma droga. Não tinha esse conhecimento, então ficava muito difícil e também não tinha muito isso da gente internalizar. Não existia isso. A gente não sabia nem o que era depressão. Só que naquela Uhum. época a gente não tinha Uhum. ideia dessa parte psicológica, como funcionava. Porque quando você falava em fazer algum tipo de terapia psicológica e um psicólogo, era porque você estava doido. Doido. Exatamente. No meu tempo era isso. Eu tô com 52 anos. Então, você vai no psicólogo. Ah, então você é doido. Entendeu? Eu tinha um preconceito muito grande Uhum. sobre isso, né? Então, isso que era Sim, difícil. E hoje vocês têm essa facilidade, né, de perceber. E qual foi a mudança que você teve, com assim, que certeza. mais te impactou? Olha, na verdade, são muitas mudanças, porque a minha vida ela mudou de cabeça para baixo. Os meus irmãos, eu sou a única mulher, eles são 3 homens. Então, na minha Eita, família, eu sou a única, aquela, como diz o ditado, né? A ovelha negra da família. eita. Então, eu que saí desse ambiente normal, né? Comum, de pensar como todo mundo, de fazer o que todo mundo faz, né? Então, para mim, só pelo fato de eu não seguir o que a minha família seguia, já foi uma transformação muito grande, Ah, imagino. né? Já foi um baque, assim, que inicialmente, na verdade, eu comecei a ser a ovelha negra da família quando eu fui para essa parte mais religiosa, né? Que antes de eu começar a consagrar ayahuasca, eu era Ah, da Umbanda. sim, Então eu fiquei 5 anos num terreiro, né? Trabalhei ali com as entidades. Eu tenho sim, muito respeito, inclusive eu me considero um bandista, mas eu não frequento mais uma casa religiosa sim. hoje, né?
Só que a minha mudança, ela começou ali, né? Já quando eu fiz um caminho contrário do que a minha família fazia. Aí Sim. entrou as medicinas. Aí, nossa senhora, explodiu tudo, né? Ah, imagina. Tipo, a minha maneira de me relacionar com a minha família, porque a gente sabe que a medicina, ela também traz muito essa consciência da gente viver o hoje, da gente seguir em frente, perdoar aquilo que já se foi e entender também o que a gente perdoou, o que a gente não perdoou. Uma vez, inclusive, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim pra mim: nossa, Evelyn, a gente consagra a medicina 1 vez por mês, 2 vezes por mês, enfim. E a gente aprende a lidar com outras pessoas, mas o verdadeiro desafio mesmo é a gente lidar com a nossa própria família. Verdade. Porque assim, não adianta a gente consagrar a medicina, externamente a gente conseguir falar com as pessoas, a gente enfrentar as pessoas, a gente bater de frente com aquilo que a gente não acha correto, a gente querer respeito de outras pessoas, mas dentro da nossa própria família, né, dentro do nosso próprio laço familiar, a gente não conseguir. Então eu acredito que a minha maior mudança não foi como está sendo nessa parte familiar que no fundo pega no individual, né? Porque, enfim, é sempre sobre a gente que a medicina tá falando, né? Tipo, eu ficava muito presa nesse lugar de eu não vou fazer isso com a minha família porque minha família não faz isso comigo. Sim. E aí ficava buscando fora, ficava buscando com outras famílias, com os meus amigos, uma coisa que eu queria buscar dentro da minha própria família. Teve um dia que eu consagrei a medicina e a medicina falou assim pra mim: olha, não falou exatamente assim, né, que a gente sabe que nunca é exatamente como a gente fala. O que a gente fala depois das consagrações é aquilo que a gente consegue captar, né, aquilo que a gente consegue integrar. Mas teve um dia que eu passei por um processo com a medicina onde eu vi a minha avó, que já é falecida, né? E ela falava pra mim: olha, a sua missão hoje é você fazer o que os seus familiares não fazem. Então, se você quer e você deseja ser acolhida, se você quer amor e se você deseja receber esse amor, você tem que oferecer. Porque quem tá indo em busca de se curar, né? Quem tá tomando a consciência é você, não são seus familiares. Não adianta a gente esperar do outro aquilo que só a gente consegue enxergar. Exatamente. Né? Então eu acho que a maior transformação pra mim tá sendo essa, né? De tipo assim, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente achar ruim, querer mudar de família, enfim, eu acho que isso acontece com qualquer pessoa que vive num ambiente onde não se encaixa, digamos assim, né? Porque, enfim, quando você busca outras coisas que seus familiares não estão acostumados a buscar, é meio difícil de você crescer naquele ambiente, né? Sim. Porque você pensa de um jeito, seus familiares pensam de outro, e aí fica aquela guerra interna, né? De tipo, e agora, o que eu faço? É difícil, né? É engraçado que eu ouvindo você falar, eu senti a mesma coisa. Se você quer mais amor, dê mais amor. A gente que tem que dar o passo, você que tá mais desperto, então é esse passo que a gente precisa dar, né? Como isso é importante e como isso modifica a nossa vida, assim, né? Não só a nossa, de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque as pessoas, elas começam a ver você como um reflexo. Fala, porra, a menina bacana tá fazendo isso, aquilo. Por que eu sou tão duro? Faz também você dar uma autoanálise para si próprio em relação ao outro, né? Que tá te tratando bem. Então isso acho que muda muito, assim, a relação com a nossa família. Com certeza. Mas é um movimento muito difícil, né? Sim. Muito difícil. É, porque a gente tem que lapidar o nosso ego, né? Porque muitas vezes o nosso orgulho não deixa a gente perceber isso, né? Então, como isso é difícil. Com certeza. Muitas defesas, né, que a gente vai criando ao longo da nossa trajetória ali. A gente vai criando inconscientemente sem perceber, na verdade, né? É muito sério, assim. E hoje a gente vê que o mundo, parece que as pessoas estão perdidas num egoísmo tão grande, assim, que não conseguem enxergar a outra, né? Vive pra si, né? O olhar sempre voltado pra si. E, na verdade, eu não diria nem tanto pra si, porque quando a gente olha pra si, a gente muda muito a nossa percepção, né? Sim. Na verdade, é um olhar fantasioso pra si, né? Isso. Fantasioso, onde acredita que é melhor, que é o suficiente, que pode sozinho, que consegue sozinho, que não depende de ninguém pra nada. Exatamente. É o olhar pra si fantasioso, na verdade. Porque o olhar consciente mesmo... É o olhar com o véu, né? Isso, o olhar com véu, perfeito. Eu lembro quando eu fui fazer massagem, um curso de massagem tântrica, e era em grupo. E tinha uma coisa que eu nunca me esqueci, assim,
Teve um momento onde todo mundo ficava nu, porque você vai fazer massagem, ou a pessoa faz em você, ou você faz na pessoa, né? Ou você recebe ou você faz. E como a gente ficar nu é muito difícil para nós, porque a nossa roupa é a nossa defesa, é a nossa defesa psicológica, guardando quem a gente é, sem demonstrar aquilo que realmente a gente é, né? A gente via toda essa dificuldade, assim, tanto para homem quanto para mulher, né? Cada um tem o seu aspecto. Como depois, né? Isso vai melhorando até no relacionamento, porque o que acontece quando você se cobre muito, você não mostra para outra pessoa quem realmente você é. E quando você tá despido, aí você é aquilo. E acabou. Então isso também faz parte da nossa psique, né? Desse véu aonde a gente coloca aquilo que a gente pensa que é, mas não aquilo que realmente somos. Com certeza. Uau! Que bonito que você falou. Muito obrigada. Não, obrigado a você. Muito bom. E conta um pouco, Com porque certeza. você foi pra aldeia fazer uma dieta. Como é que foi esse despertar de você estar indo fazer uma dieta? Porque é paulada. Eu sei de muitas pessoas que foram assim, e o quanto isso é complicado, assim, que tem que estar super determinado ali naquilo que você quer, né? Com certeza. Na verdade, assim, a dieta ela foi só uma parte da minha experiência aqui no Acre, né? Hoje, atualmente, eu estou morando aqui no Jordão, né? Convivendo com a cultura e o povo Runicuim. E foi um dos presentes que a Ayahuasca trouxe para mim, na verdade. Porque, assim, se você me permite, eu vou contar um pouquinho sobre essa experiência, claro. Lógico, porque eu acho que não dá para falar sobre a dieta sem falar sobre como tudo isso começou. Na verdade, quando eu comecei a consagrar Ayahuasca, eu nem fazia ideia de que existia a possibilidade de frequentar, né, as comunidades e fazer parte delas de alguma forma. Foi tudo muito novo para mim. Inclusive, eu conheci os Runicuins através da Casa Hairá. Foi Sim. Na Casa Hairá onde eu conheci a tradição. E eu lembro que em 2024... as meninas estavam indo pra aldeia, né? Pra aldeia Pinoiá, fazer uma vivência lá. Eu lembro que eu fiquei muito triste, porque eu não consegui ir. Eu não consegui pegar férias, não consegui juntar o dinheiro que era necessário. E eu lembro que eu fui numa cerimônia, no dia que o pessoal chegou da aldeia, e eu, na força, tava super na força, comecei a ver que eu era uma jiboia, assim. E eu, sabe aquele momento da admiração que você é todo jiboia? Você olha pra sua mão, é jiboia, pé jiboia, toda jiboia. Aí eu falei, peraí, então já que eu sou a jiboia, eu vou pedir com todo o meu coração e com toda a minha verdade. Eu quero conhecer a aldeia, eu quero conhecer o povo Runicuim, quero ver como que é essa experiência, né? Eu quero sentir. Na força ali, a medicina me mostrava eu na aldeia, exatamente na aldeia que eu vim, e eu não fazia ideia de que eu viria pra cá, pro Jordão. Não tinha noção. Pra mim, eu ia pra Pinoiá. Olha só. Eu via eu na comunidade, aí eu ficava tipo, caraca, meu Deus, o que é isso? Será que isso aqui é real? Aquele momento da força, né, que a gente fica meio confuso, o que tá acontecendo. Sim. Foi o suficiente, assim. Eu desejei tanto aquilo com o meu coração mesmo, com toda a minha verdade, que passou, acho que umas 2 semanas, eu conheci a Yaká, que é a minha parceira, que hoje a gente trabalha juntas, e é graças a ela também que eu estou aqui. Aí a gente começou a conversar e tal. Eu falei, caramba, eu sou muito fã do Kayatebu, que eu não sei se você conhece, mas Kayatebu é um grupo de referência, né, do estudo dos Runimekas, dentro da tradição Runicuim. E eu falei pra ela, caraca, eu sou muito fã do Kayatebu, caramba, como é que eu faço pra ir pra aldeia, conhecer e tudo mais, né? E eu lembro que ela falou pra mim, olha, esse final de ano vai ter uma vivência aqui, você tem que vir. Eu falei, olha, eu tenho que ir mesmo, eu acho que eu vou. E sabe, assim, aquela insegurança, aquela vontade de ir, eu simplesmente deixei. Eu falei, olha, se a espiritualidade existe como ela existe, e eu sei que ela existe, as coisas vão acontecer como tiver que acontecer. E não me pergunte como. Simplesmente aconteceu. Assim, tipo, de agosto pra dezembro, começou os movimentos de espiritualidade na minha vida, onde a espiritualidade falava pra mim, olha, pra você crescer internamente, a vida vai te mover externamente. Naquela hora que eu ouvi, eu fiquei tipo, ok, isso é uma mensagem que eu estou recebendo agora, mas eu acho que ela não vai fazer sentido agora, ela vai fazer sentido depois que eu estiver vivendo essa experiência. Enfim, deu tudo certo, acabei vindo pra cá em dezembro de 2024, a princípio eu vinha pra voltar em janeiro, e aí tive a oportunidade de realizar a dieta do Nishpupimá. O que é a dieta do Nishpupimá, né? Dentro da tradição Runicuim, ela é o rito de passagem de adolescente, de criança, para adulto. Que é quando os jovens da aldeia, eles acabam fazendo essa passagem, né? Espiritualmente. Sim.
para uma responsabilidade dentro da comunidade. Então, é um rito que acontece 5 dias. O Nishpupimá, o Nishpu é uma planta, né, onde eles passam no dente, que é para fortalecer tanto os dentes como a ideia da pessoa em si que está realizando a dieta, né? Essa medicina, ela é passada no dente ali, aí eles vão rezando, tudo bonitinho, e aí depois que a gente passa essa medicina nos dentes, a gente fica deitado na rede por um processo de 3 dias. Então a gente só pode levantar, usar o banheiro, a gente precisa ir totalmente cobertos, a gente não pode olhar, porque enfim, dentro dessa dieta existem muitas coisas que, por exemplo, se você olhar para uma planta e você vê essa planta se mexendo, dentro da tradição é falado, né, é comunicado que a gente vai ficar assim na vida. Então, tudo que a gente realiza durante essa dieta é como a gente vai ser e o que a gente vai ser nesse processo de criança para adulto, né? Sim. Então, durante a dieta a gente não pode coçar o nosso cabelo, porque eles falam que o cabelo vai cair, né, em algum momento da nossa vida. A gente não pode coçar a nossa pele com a nossa mão. Então, tem algumas coisas dentro dessa dieta que é colocada, né, justamente dentro desse contexto cultural, dentro da comunidade, para as crianças terem esse olhar mais responsável do que pode e o que não pode, né? Para fortalecer o corpo e o espírito. Então, durante esses 3 dias que a gente fica deitado na rede, acontecem muitas brincadeiras na comunidade que a gente não pode ver. Então, a criança, ela tem muito esse desejo de olhar, né? Essa curiosidade, ver a galera gritando, dando risada, e aí você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Você não pode olhar de jeito nenhum. Bom, tem muitas coisas que vai acontecendo dentro da dieta, né? Mas enfim, resumindo, a gente não pode se alimentar de açúcar, não pode comer carne durante esse período também, né? Tem essa dieta também física da alimentação. E aí ela é de 3 a 5 dias, essa dieta. Eu tive essa oportunidade de realizar essa dieta, né? Eu ganhei ela de presente da comunidade, da IAK, né? Que foi essa pessoa responsável que me trouxe pra cá, pro Jordão. E, cara, depois dessa dieta, aí a minha vida mudou de ponta cabeça de novo. Sério? Porque espiritualmente movimentou muitas coisas na minha vida, né? Principalmente nessa parte da psique, né? Sim. Porque eu percebi que eu tinha o olhar realmente muito infantil para muitas coisas. Esse medo de repente, por exemplo, eu sair da casa da minha mãe para vir vivenciar essa experiência de 1 mês e de repente eu queria ficar. Aquele medo, né? De tipo, nossa, eu tô indo embora, eu vou morar em outro lugar, eu não conheço ninguém aqui, tipo, Sim. tudo muito novo, outra cultura, outra realidade. E de repente, o pós dessa dieta me trouxe muito essa maturidade de falar, mas peraí, o que você quer? O que você quer da sua vida? Né? Neste momento, qual que é a sua decisão? Porque quando a gente tem esse lado mais infantil de pensar, a gente tá sempre precisando da opinião de alguém, né? Sim. Esse olhar infantil buscando essa mãe, né? Essa pessoa responsável para trazer essa responsabilidade, essa decisão sobre a nossa vida. Sim. Então eu tava muito nesse lugar, de decidir o que eu faço agora? Nossa, será que eu vou pra casa da minha mãe? Será que eu vivo a vida que eu quero viver aqui na floresta? E, enfim, realizei essa dieta do Nishpupimá, que tem esse contexto espiritual e cultural pro povo Runicuim, né? De passagem, é um rito de passagem. E depois disso, a minha vida foi outra, completamente Nossa. outra. Eu imagino, mas eu não sabia que existia esse ritual de amadurecimento. Sim, Gente, é incrível. Eu acho que eu precisava fazer um desse daí também. Olha, inclusive esse ano vai ter novamente. Todo final de ano eles fazem dentro da própria comunidade, né? Porque, enfim, é pra comunidade, né? E as pessoas que têm a oportunidade de conhecer, de chegar junto e sentir, também têm a oportunidade de realizar junto com a comunidade. Porque, na verdade, essa dieta ela é realizada para as crianças, né? Dentro da cultura. E aí, quando vem os visitantes, a gente entra nesse contexto espiritual, né? Junto com eles. Sim. Claro que funciona também, é óbvio, funciona, óbvio, mas dentro da cultura é para as crianças que realizam, né? Se eu não me engano, é a partir dos 8 anos Caramba. que realizam o Nishpupimá. E todas as crianças, elas acabam fazendo? Não necessariamente, não são todas, não. Hoje em dia, eu acredito que as crianças estão realizando mais, principalmente porque vem bastante visitante. Então, né, aí elas tomam mais coragem, porque de fato é uma dieta que exige muita coragem, né? Nossa, Você uma fica criança ali de 8 anos. 5 dias deitado na rede. Outra coisa, você não pode tomar banho. O único banho que você toma é o banho de medicina no final da dieta e no começo da dieta. Então, assim, para uma criança, imagina,
É muito difícil, né? Você ficar ali na rede. E para adultos também, óbvio, porque a gente tem a nossa criança eternamente dentro da gente, né? A gente tem o nosso lado infantil, mas para uma criança é muito difícil, é um processo de amadurecimento que a gente precisa realmente querer, sabe? E me diz uma coisa, maravilhoso. e agora que você tá aí no Rio Jordão, né? Que você tá morando. Isso, Alto Rio Jordão. O que você tá fazendo aí? Olha, é uma mistura de coisas, na verdade, porque eu sou psicanalista, né? Então Sim. eu tenho os meus pacientes, esse é o meu trabalho individual, né? O meu trabalho pessoal, que eu já fazia quando eu cheguei aqui. Nesse meio tempo que eu vim pra cá, eu comecei a ter oportunidades de aprender a parte artística, né, com a Iaká, que é a Iaká Rune Queen, né, ela Sim. faz parte do coletivo Macu. Então, junto com ela, a gente tá fazendo essa parceria de pintar, então eu acabo aprendendo também como que é as histórias do povo Rune Queen, quais são os cantos, para que eles servem. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu faço meu estudo pessoal com a psicanálise, eu estou fazendo um estudo também com a cultura, Sim. né, porque aqui, além de aprender sobre a medicina, além de aprender sobre os rezos, sobre a arte, eu aprendo principalmente sobre a vida, o cotidiano dentro da cultura, que eu acho que é o que mais me ensina, na verdade. Hoje, eu faço um pouquinho de tudo. Eu participo desses trabalhos artísticos, eu faço essa ponte também entre os Rune Queens e o pessoal na cidade, quando a galera quer comprar alguma coisa, né, Sim. da cultura, ou até mesmo para ajudar em algum trabalho que eles querem realizar, né, em São Paulo, em algum lugar assim, né, que eu tenha a possibilidade de auxiliar também, claro. Sim. Faço esse trabalho também do português, né, porque o povo Rune Queen, eles têm a língua, né, deles, que é o Ranchaquim, então Isso. eles têm muita dificuldade com o português, então também acaba ajudando nessa parte de ensinar, de traduzir, de qual é a maneira correta de se expressar, né, porque Sim. são pessoas que estão nesse movimento da cidade, né, que vão até a cidade, que são entrevistados, que passam por pessoas que querem conhecer mais sobre a cultura, então é importante também eles saberem se comunicar, Sim. né, para trazer isso. E além disso também tem essa parte psíquica. Para mim, na verdade, no começo foi um grande desafio, porque eu sou uma pessoa extremamente afetuosa, extremamente de falar, de tocar, e dentro da cultura isso não existe. É muito difícil você Sim. ver essa troca de afeto através do abraço, né? Aquele carinho Sim. todo, aquele calor que a gente tem, e até nessa parte expressiva. O que acontece nessa parte expressiva? Eu vejo que dentro da cultura, né, não existe o chorar, o colocar para fora, não existe você expressar quando você tá triste, né? Não tem essa consciência de que a gente pode sentir, que é normal e que é muito bem-vindo um choro, uma Com risada. certeza. Né? Outra realidade, outra vida, outra cultura, outro tudo. Foi uma missão também que a medicina trouxe pra mim, que inclusive a última vez que eu fui pra São Paulo, que eu acho que foi em outubro, eu tive uma admiração na força da ayahuasca, que a ayahuasca mostrava pra mim que eu era ponte. Em que parte eu sou ponte, né? Pra essa cultura, pra esse povo, porque é uma responsabilidade, né? Quando a gente fala que a gente é ponte, a gente precisa entender o que eu tô trazendo de útil, o que eu tô trazendo que de fato vai ser positivo, né? Porque quando a gente fala de uma cultura, a gente não pode simplesmente chegar e trazer o que a gente pensa, o que a gente acha, da maneira como a gente pensa e como a gente acha, que é outra realidade, né? Completamente diferente. E a medicina trouxe pra mim que eu fazia essa ponte, né? Principalmente nessa parte psíquica. São muitos estudos, são muitas coisas cotidianas mesmo que eu tenho essa missão, né? De trabalhar e de trazer, digamos assim, né? Porque não é uma coisa específica de, olha, vamos sentar aqui todo mundo, vamos conversar todo dia, toda hora, como se fosse uma sessão terapêutica, mas é uma coisa que acontece naturalmente, diariamente, através das trocas, de uma conversa ali, outra conversa aqui, e aos pouquinhos a gente vai trabalhando um pouco, né, dessa consciência da psique, que é uma coisa muito importante, né? Principalmente para as mulheres. Aquilo que eu falei, né, alguns minutos atrás. Não adianta a gente chegar em outra cultura, em outra realidade, em outro povo e a gente achar que a gente é dono da razão, dono da sabedoria e querer ensinar como se a gente fosse melhor, porque não é isso, né? Não é esse o ponto. Mas é exatamente fazer essa troca, né? Sim. Porque assim como eu ofereço esse conhecimento psíquico dessa consciência, eles também me trazem muita consciência que, por exemplo, a união que existe
dentro da comunidade, dentro do povo Runicuim, que eu estou falando sobre o povo Runicuim porque é com eles que eu estou convivendo, né? Com eles que eu tenho esse direito de falar, mas eu vejo que existe muita união, que é uma coisa que na sociedade a gente não tem. Não, aqui né? é Então, assim, completamente é uma individualista. troca. Sim. Totalmente individualista. Sim. Tanto é que quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu fiquei com vergonha, porque eu fiquei, gente, como assim? Como é que eu conto pra esse povo? Como é que eu conto pra galera o que eu passo, o que eu passei com a minha família? Porque a família é unida desde o momento que a criança nasceu ali, ó, eles já estão em movimento Sim. muito unido, não tem essa separação que a gente acaba tendo na Não. sociedade, né? Porque lá em si, eles realmente vivem em grupo, é uma aldeia, é um coletivo total. E que todo mundo tá participando ali, tá plantando, tá fazendo todas as funções, cuidando de criança. Porque não é que você tá cuidando só da sua criança. Você tá cuidando da filha do outro, de todo mundo, entendeu? É uma coisa extremamente coletiva. E é um trabalho que me preenche de muitas formas, porque além de ser uma experiência cultural dentro da ayahuasca, né, dentro dos rezos, dentro de todo esse mistério, toda essa encantaria que traz o Nishpan, né, porque os Runicuins, eles têm uma grande sabedoria, né, com os cantos, com o processo com a ayahuasca, então, além de ter todo esse trabalho, né, voltado com as medicinas, tem a experiência pessoal, né, que é a experiência de vida, diariamente, né? Como eles se comunicam, como que eles lidam um com os outros, né? Como que é essa união, que inclusive eu estava falando para você um pouco sobre isso, né? Que é uma coisa que impacta muito para mim. Para mim, no começo foi muito difícil estar aqui e não de uma maneira negativa, mas positiva, porque só de você vivenciar e de você presenciar a união que o povo tem é uma coisa que toca nesse nosso vazio, nesse nosso lugar, dessa sociedade, né? Como estávamos falando, que existe essa individualidade. Então, estar aqui me faz aprender a viver em coletivo. Ou seja, eu não sabia, né? Eu não sabia como que era de fato ter uma união. Apesar de aprender sobre isso na casa onde eu cultuo, em São Paulo, né, na Casa Rairá, lá o pessoal é muito reunido, né, traz muito esse movimento, nesse sentido de respeitar os mais velhos. Isso é uma coisa, assim, que dentro da cultura é lindo, muito bonito. E não só os mais velhos, como os mais novos também, né? A gente vê um respeito mútuo dos mais velhos quererem também ouvir a experiência dos mais novos. Sim. Porque eles sabem que os mais novos também têm uma sabedoria para poder compartilhar. Com certeza. Então, os mais velhos aprendem com as crianças com os mais velhos. Então, assim, a dinâmica do coletivo é muito forte, muito poderosa. E isso pega muito no psíquico. Porque quando a gente fala de estrutura familiar, né, a gente sabe que muito de nós não tivemos essa estrutura, né, psíquica. Com certeza. Na nossa infância, no decorrer da nossa vida. Então, essa experiência aqui com os povos Runicuins tem sido... Como ela tem sido transformadora para minha experiência individual e como profissional. Também conta um pouco de como é essa sua relação com esses povos originários no seu trabalho. Como está sendo a transformação com você? Comigo, nossa, são tantos pontos, mas eu acho que o principal, uma vez a minha primeira terapeuta, né, que eu passava, a minha primeira psicóloga, que eu comecei, né, a passar em terapia, ela falou uma coisa assim pra mim que me pegou muito e que eu levo até hoje pra mim. Ela falou o seguinte: Evelyn, quando a gente trabalha com a mente, né, quando a gente trabalha com o outro, uma coisa é muito importante. É importante a gente ter a teoria, é importante a gente ter a base do estudo, mas que a nossa vida pessoal, a nossa prática diária, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive, a nossa história, ela é muito importante na nossa trajetória profissional, né? Porque, por exemplo, assim como os grandes filósofos, né, antigos e os grandes psicólogos e médicos que têm toda uma trajetória, né, e que isso se faz em teoria pra gente estudar hoje, pra gente aprender, a gente também tem a capacidade de fazer a nossa própria teoria com a nossa vivência, né? Com a nossa vida. Uma coisa que eu tenho aprendido muito no profissional estando aqui é exatamente isso. É que o que eu vivo e o que eu vivencio todos os dias, não só no sentido familiar, não só no sentido cultural, diário deles, mas também com a medicina, é que a nossa vida, ela é uma ferramenta muito grande, né? A vida, ela tá falando com a gente o tempo todo. Assim como a natureza, né? A natureza, ela tem muito a nos ensinar,
o tempo todo, é uma folha que cai, é uma árvore que nasce, é uma fruta que a árvore gera, né? Então, eu vejo que a minha experiência aqui com os povos Runicuins tem me ensinado muito sobre o valor da vida. E isso era uma coisa que na cidade, infelizmente, eu não tive a oportunidade de alcançar tão profundamente, sabe? Então eu Sim, vejo que esse valor da vida para mim transforma muito essa minha parte profissional, porque eu acabo tendo um pouco mais de maturidade, né, um pouco mais de sim, consciência para poder lidar com as minhas questões, primeiro de tudo, né? Porque a gente sabe que um bom profissional é um profissional que se cuida primeiramente, né? Pra gente poder exatamente. cuidar de um outro, pra gente poder lidar com uma outra pessoa, a gente precisa saber lidar com a gente, né? Que também não adianta a gente sentar na frente de um paciente e tentar escutá-lo, se nem a gente consegue se escutar. Então eu vejo que a minha experiência aqui, né, com o povo Runicuim tem me transformado de diversas formas, principalmente na maneira como eu escuto. Sim, Porque, por exemplo, dentro de uma cultura onde a maneira de se expressar é diferente, ou até mesmo não existe uma maneira específica de expressão, que é o que a gente está mais acostumado, né? Às vezes de falar sobre as nossas emoções de uma maneira mais aberta, dizer tudo o que a gente sim, sente, sem ter problema com isso, né? Eu vejo que existe muita dificuldade dentro da cultura de falar sobre o sentir. Eu vejo que isso ajuda muito também a enxergar outras maneiras de expressão. Dentro da psicanálise a gente sabe, né? Não existe só um único meio onde a gente consegue colocar as nossas emoções para fora, né? sim. Existe a arte, que o povo Runicuim é excelente, né? São grandes artistas, né? Ali através da arte, da pintura, são grandes artistas através da voz, né? Cantando, rezando, Sim. e através da dança, enfim. Então, são várias maneiras de expressar o sentir, né? Então, eu acho que tudo isso também integra bastante no meu currículo, sabe? De poder Sim, enxergar outras maneiras de expressões de outra cultura me faz, eu acredito que me faz enxergar um pouco mais da minha própria cultura. com Porque, certeza. assim, eu acho que, com certeza, né? Porque eu acho que quando a gente tá fora, a gente consegue ver melhor. Agora, quando a gente tá É, dentro, é outros o buraco é 500, mais embaixo, né? com certeza. Sim. E eu acho que assim, você, como você mesmo estava falando, você é uma ponte. E esse teu trabalho, ele tem uma importância muito grande que no futuro você pode até no entendimento para ambos os povos, né? O que é o povo urbano e o que é o povo da floresta, aonde tem traços em comuns, o que pode melhorar no urbano, o que pode melhorar aqui também, porque está todo mundo num processo de evolução, né? E quando você tem uma ponte, uma pessoa que consegue vislumbrar algo que tem um pensamento de melhoria do ser humano em si como uma comunidade, isso daí pode trazer benefícios grandiosos. E você pensa em Com fazer um certeza. E doutorado? olha, eu penso em muitas coisas. Ideia, eu acho que é o que não falta, sabe? Porque é muito material, né? Muito Sim, material que a gente vai vendo. Tipo, são muitas coisas que a gente consegue perceber, né? Como eu sim, tava te falando, quando a gente tá de fora, a gente enxerga melhor. Então, a gente estando em uma outra realidade diferente da nossa, a gente consegue captar muita coisa que a gente que tá na realidade não percebe. No fundo, quando a gente fala de medicina, a gente está sempre buscando algo dentro da gente, né? Não tem como. sim, A gente pode com até certeza. falar que a gente vê coisas externas, mas o propósito mesmo é sempre para dentro, né? E você é uma ponte para isso também, né? De estar abrindo esse caminho aí, né? Interessante pensar na ponte, porque simbolicamente, né, como a gente está falando, a Sim, ayahuasca ela traz tudo de uma maneira muito simbólica. E quando isso. eu acho que quando a gente para ir um pouquinho mais a fundo e entender o que esse simbolismo ele tá falando, a gente acha várias coisas, né? Então, quando a gente Nossa, fala de ponte, eu pego muito nessa parte, principalmente do psicológico. Por quê? Porque não foi à toa que eu cheguei aqui, né? Nesse povo, exatamente. nesse ambiente, nessa comunidade. E não é à toa também que estou tendo essa oportunidade de poder aprender com eles e poder também ensinar aquilo que eu sei. Porque eu vejo que é uma troca muito grandiosa, tanto para mim
quanto pra eles, né? Poder ver Sim, novas maneiras de sentir. Cara, pra mim é muito forte eu poder ver uma pessoa que tem dificuldade, acha que chorar é um ponto de fraqueza, chorar. sim. Então, tipo, eu já presenciei alguns momentos com a própria psilodibina e até sem a psilodibina, né? Ah, De pessoas chorando, de trazendo essa emoção pra fora e de uma maneira que pudesse de fato trazer essa consciência de que tá tudo bem, né? sim. Porque a gente sabe que tem muitas coisas, até mesmo dentro da nossa sociedade, né? Dentro do mundo não indígena, o quanto a expressar as nossas emoções é difícil, né? Às vezes a gente tem Nossa, o com medo do certeza. julgamento ali, né? Ficar pensando, poxa, mas o que será que o outro vai pensar? Mas como é que será que vão me ver? Vão me ver fraca, vão me ver isso, vão me ver aquilo. Então, se a gente que já vive nessa sociedade já é muito difícil, imagine numa cultura onde não é normalizado, não é de uma maneira consciente que liberar as emoções é importante, né? Ah, Então, tipo, é todo um processo. Então, pra mim, é sim. um presente É, muito grande e poder presenciar tudo isso. sim. Existe algo da ancestralidade que suprimiu isso de uma tal maneira por causa de toda uma história que tem por trás, né? Então, nem cabe a mim julgar ou não ele se estava certo ou se estava errado, é que naquele tempo estava certo para eles, que tinha essa necessidade. Então, é todo um compreendimento social que está acontecendo e muitas vezes, assim, principalmente eu acho que os homens têm muita dificuldade em aceitar isso, que ele é feito de emoções. Ser homem é muito além da força. A força é você conseguir se expressar de uma maneira saudável, né? Que a gente comece a quebrar esses preconceitos que foram criados lá atrás e que não tem mais serventia e que causa muitos problemas emocionais, principalmente para os homens. As mulheres, assim, eu acho que tem muito mais, vamos dizer, percepção. Que aqui no Relato Ayahuasca, a maioria das ouvintes é mais mulher do que homem. As mulheres, elas buscam mais esse autoconhecimento do que os homens. Essa voz sua, de várias pessoas que hoje em dia estão nessa empreitada de trazer esse autoconhecimento para as pessoas, o quanto isso está sendo importante, porque isso vai fazer com que mude uma característica humana, aonde no futuro os nossos filhos não tenham esses mesmos problemas. Seja uma sociedade mais sadia, né? Não, com certeza. E muito importante isso que você está falando, porque existem muitas questões conectadas, né, e ligadas. Não é só o fato, por exemplo, de uma criação, de um ambiente onde a gente cresce, né? Porque ali o ambiente onde a gente cresce, existiu um outro ambiente que também se foi criado, né? Então, Exatamente. como você está falando, é uma coisa que é repassada, né? Que a gente vai ali pegando essas crenças limitantes, né? E essas coisas que nos prendem e que nos fazem acreditar que é o correto, porque quantas vezes ou quantas pessoas você já viu falando que não, de fato, chorar é ruim, procurar terapia é ser louco, beber do que buscar uma terapia, prefiro gastar dinheiro com outras coisas do que fazer terapia. Tipo, por Exatamente. exemplo, na minha própria família mesmo. Eu já ouvi de tipo, cara, o que você vai estudar a mente humana, o que isso vai te trazer de retorno? Cara, muita coisa. Com Porque, olha, o que eu certeza. vejo hoje é que as pessoas se perdem, na verdade, buscando sempre fora. Tipo, ai, tô sentindo alguma coisa ali, vou sair ali pra me distrair. Ai, tô sentindo tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Tipo, nunca busca parar, respirar, prestar atenção e entender o que tá se sentindo. A gente vê que a sociedade, na verdade, ela tá dentro de uma fuga. A gente tá Não. sempre fugindo daquilo que a gente precisa olhar de fato. E é o que vai fazendo o problema se arrastar e prolongar. Uma coisa que eu tenho falado muito, né, com os meus pacientes é sobre a raiz. O que é mais importante? Porque desde que eu vim aqui para a floresta, eu reflito muito na psique através da natureza. Então, qual que é? O que que é a árvore, né? O que que vem antes daquele tronco e aquelas folhas bonitas que ficam, né, ali no alto, no topo da árvore? Existe a raiz. Assim Sim. como existe a nossa mente. Por trás de todas as nossas emoções e por trás de todas as nossas repetições, que é aquilo que a gente repete, né? Por exemplo, a dificuldade de não conseguir se expressar, né? Ou a dificuldade de achar que isso é normal, que isso pode sim ser saudável. E todos esses padrões repetitivos que a gente cresce escutando, né? Tanto dos nossos familiares como da sociedade. Mas é enxergar o que tem nessa raiz, o que tem por trás, né? Dessa dificuldade da gente querer se olhar. Bom, quando
a gente tá buscando muito fora, isso significa que a gente não quer olhar dentro, né? Então, por que a gente Exatamente. não quer olhar? É muito importante a gente falar sobre Sim. isso, né? Porque a gente vê como que isso se repete, na verdade, né? A gente tá É, sempre andando pelo mesmo lugar, pelo mesmo caminho, pela mesma consciência e sim. pelo mesmo raciocínio, como você. Inclusive, uma vez, a última vez que eu fui para São Paulo, antes de voltar aqui pro Acre, eu tava conversando com um amigo sobre isso. Enfim, porque estar numa outra cultura, como eu te falei, faz a gente refletir de várias formas. E a gente chegou nessa conclusão da sociedade, né? Bom, se a gente está sempre acostumado e se a gente está sempre pegando os problemas que acontecem com as pessoas tipo, julgando e criticando e, tipo, apunhalando e, sabe, fazendo tudo isso que a gente tá acostumado a fazer, qual que é o caminho, então? Se indo por esse caminho não resolve, se indo por esse caminho não tá trazendo um outro resultado. Porque é sempre assim, né? Sempre vai existir dois caminhos. Sim. Da gente olhar e entender e buscar a raiz do problema, entender por que esse problema se repete, ou a gente simplesmente ignorar e continuar fazendo como todo mundo faz. Porque, como você falou, é muito mais fácil, né? É Sim. muito mais fácil a gente simplesmente ignorar e deixar as coisas como elas são. Mas, assim, fácil até que ponto? Fácil ilusório, na verdade, porque Exatamente. quanto mais a gente busca seguir o raciocínio de outra pessoa, mais distante da gente a gente fica. Sim. Porque eu penso muito o seguinte, que, tipo, o que você acredita é de fato o que você acredita, ou você acredita porque outra pessoa te fez acreditar? Porque a gente tá sempre sendo construído através de outros olhares e outras opiniões, e no fundo, a gente nem tem mais a nossa própria opinião, né? Exatamente. No fundo, a gente nem sabe mais quem a gente é, como você falou. Porque a gente tá sempre sendo levado por outras pessoas e por outros olhares. Né? Então, isso é uma repetição muito grandiosa que a gente vê que acontece no mundo. É não só psíquica, como diversas outras repetições que a gente vê, né? Outras pessoas cometendo os mesmos erros, mas como a gente está falando sobre a ayahuasca e como a gente está falando sobre a psique, o quanto isso interfere na nossa mente e nos nossos processos. Se a gente não repara, se a gente não olha, se a gente não analisa, se a gente não cuida, a gente vai continuar sendo essa pessoa até que a gente pare e preste atenção. E eu vejo muito as pessoas reclamando, né? Reclamar também é uma repetição, né? É um É. normal do ser humano reclamar. Bora lá reclamar, que é bom, vai me tirar a raiva momentânea, eu vou colocar pra fora toda essa raiva, mas e aí? Depois que você reclama e você não faz nada, o que vai mudar? Não adianta. Nada. Você vai continuar reclamando, você vai continuar nesse ciclo negativo, porque quando a gente reclama, a gente entra num baixo astral, né? Aquela coisa, aquele desgaste, e aí da reclamação vem o sofrimento, do sofrimento vem enfim, todo esse processo que a gente já sabe negativo, né? Uma coisa que eu reparei, inclusive de um paciente, né? Que eu via que ele tava sempre repetindo a mesma coisa. Mesma coisa, toda a sessão era a mesma coisa. Ai, por que isso? E por que isso de novo? E por que isso de novo? E por que isso de novo? Chegou um momento que eu parei. A gente precisa deixar o paciente falar, né? Claro. Porque, assim, eu trabalho muito com esse método da própria escuta. Se você não se escutar, não tem como eu falar pra você escutar. A gente precisa ouvir a nossa própria voz. Se a gente não consegue reconhecer o que tá dentro da gente, o que adianta o outro reconhecer? O outro não pode mudar a gente, né? É a gente que tem esse poder. Às vezes a gente precisa ouvir o que a gente tá falando e o que a gente tá sentindo pra gente entender. Então deixei ele trazer tudo que ele tava falando, naquele processo da repetição. E no momento que eu senti que ele tava preparado, eu perguntei: e o que você vai fazer com tudo isso? Da onde é que tá vindo isso? Por que isso tá se repetindo de novo? Já é a quarta vez que você tá me falando sobre isso. Qual conclusão que você chegou? Porque não basta a gente só repetir, né? Não. Quando a gente tá na mesma tecla sempre, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que falta a gente olhar. A sociedade tem preguiça, e não só preguiça, eu diria que é até essa falta da consciência mesmo. Porque se Sim. todos tivéssemos a consciência de que é muito mais fácil, não doloroso, não menos doloroso, né? Porque é doloroso a gente olhar pra gente. Sim. É doloroso a gente olhar para aquele cantinho e perceber que aquele cantinho ele tá vazio porque de fato faltou alguma coisa na nossa criação. Mas e aí? A gente já não tá mais no momento da dor, né? A gente já tá em um outro momento de elaborar tudo que a gente já passou e seguir em frente. Como é que a gente faz isso? Não é se lamentando, não é reclamando,
ou simplesmente projetando em outras pessoas, né? Porque a nossa mente ela vai nesse processo inconsciente de jogar para o outro uma responsabilidade que é nossa. Não tem como você simplesmente Exatamente. jogar a responsabilidade numa outra pessoa de algo que você precisa olhar, de algo que você precisa resolver. É um sistema muito grande com muitas coisas conectadas. Só que É. como você tá trazendo, é difícil e as pessoas não querem fazer esse movimento, que dá trabalho, né? Muito mais Dá. fácil a gente repetir, deixar as coisas como são, do que a gente parar e olhar pra dentro. É difícil até mesmo no começo, quando eu comecei, como é que eu ia me encaixar? Porque para mim era tudo muito novo, né? Falei, como é que. E aí, conforme o tempo, você vai estudando um pouco, você porra, vai percebendo. Falei, cara, não, esse negócio tem que começar de mim, eu que tenho que fazer, não tem que forçar ele, né, cara? Porque eu consegui enxergar um pouco fora da caixa, não totalmente fora da caixa, mas eu consigo dar um vislumbre um pouco melhor. É Claro. um aprendizado diário, cara, não para nunca isso daí. Enche o saco, chega uma hora, entendeu? Mas vai fazer o quê? E você começa a perceber que o grande lance do ser humano para ele se tornar mais consciente é como Cristo ele veio, cara. Ele veio para isso, para quebrar paradigma, para dizer, cara, seja livre, pense por você. Deus está dentro de você, você não precisa buscar fora num livro, ele está dentro de você. Quem busca as coisas fora sonha, quem busca dentro desperta. Foi isso que ele falou. O segredo, na verdade, é esse: é criar uma autoconsciência de si próprio, porque assim você faz a mudança no mundo. E não fique esperando que alguém faça a mudança por você, que a tua igreja, que o teu político, qualquer coisa, qualquer pessoa, teu pai, tua mãe. Não, não é eles que vão fazer essa mudança, é a gente. Com certeza. Uau! Muito bom. É realmente isso. Inclusive, eu até me arrepiei quando você começou a falar, porque, inclusive, eu falei sobre isso em uma das minhas últimas publicações lá no meu Instagram profissional, sobre esse medo. Porque, na verdade, esse medo, ele também é uma camada de É, coisas que tem por trás. É o medo do abandono, é o medo de não ser aceito, de não ser acolhido, e sem perceber, a gente vai ali se deixando de lado, vai deixando de ser quem a gente é para ser aceito. Mas o que é ser aceito? Se a gente vive em prol de ser aceito pela sociedade, a gente não faz absolutamente nada. A gente não faz nada, porque tudo cabe dentro de um julgamento. E o que é o julgamento, né? Quando a gente que tem aquela belíssima frase que fala, quando a gente tá apontando um dedo, a gente tá voltando quatro pra gente, né? exatamente. Então, tipo assim, o que é o julgamento? Se a gente for se perder pelo julgamento, a gente não faz absolutamente nada. Mas, inclusive, junto desse post que eu falei no meu Instagram, eu falei também sobre a coragem da gente sustentar quem a gente é. Porque se a gente não tem coragem de sustentar quem a gente é e as nossas escolhas, a gente se deixa levar e a gente se perde no meio da sociedade. Oh. Porque, como você falou, né, existem muitas crenças limitantes, inclusive a própria religião que limita o ser humano. Por exemplo, mesmo a Umbanda. Eu fazia parte da Umbanda, eu tenho total respeito, eu amo a Umbanda, inclusive eu tenho os meus guias comigo que eu trabalhava, né? Só que chegou um momento que aquilo já para mim não fazia mais sentido, porque eu me sentia presa dentro do que a religião prega. Não é sobre a religião, não é sobre o político, não é sobre o pai ou sobre a mãe ou quem quer que seja que fale para nós o que a gente tem que fazer, mas o que a gente de fato quer, né? O que de fato faz sentido pra gente. E eu costumo dizer que a espiritualidade, ela nada mais é do que a nossa consciência, na nossa conexão com a gente, porque se a gente não está conectado com a gente, como que a gente vai se conectar com Deus, né? Com essa obra divina, essa obra maior que nos sustenta e que nos Sim. deu a vida. Como é que a gente se conecta, né, com a espiritualidade se a gente não está conectado com a gente? É. Então é exatamente esse ponto que você está falando, da consciência, né? Da gente se tornar consciente pra gente se conectar com uma elevação maior. Porque eu acho que é isso, a gente não tá aqui nessa vida por um propósito material ou para conquistar coisas que não sejam psíquicas e evoluções conscientes, né? Porque que adianta ter um carro, uma casa, uma moto e muito dinheiro se dentro da gente a gente é pobre? Se dentro da gente a gente é vazio, qual que é o sentido da vida? Se não fosse conhecer, se não fosse expandir, se não fosse despertar Sim. e viver cada vez mais a vida verdadeiramente, que é uma das coisas que eu tenho aprendido aqui na É. floresta. Qual que é o propósito da vida? Qual que é a sua missão? E como você falou da medicina, né? Às vezes a medicina ela não traz uma resposta. Às vezes demora,
ou às vezes nem chega, porque a resposta já tá dentro da gente. Então a Exatamente. medicina, ela sempre dá essa pegadinha comigo, daqueles momentos que a gente tá meio frustrado, tá passando por alguma situação que você tá meio cansado, sabe? E aí você tá quase caindo de novo no processo repetitivo, aí você pega, se levanta e fala, peraí, qual que é o propósito de eu estar passando por isso? Por que todo esse sofrimento? Por que todo esse apego? Por que toda essa dificuldade? Porque também eu vejo que, também aprendendo novamente aqui, né, estando na floresta, eu vejo que o sofrimento, ele não é uma coisa que vem só pra fazer a gente sofrer. Se o sofrimento vier só pra fazer a gente sofrer, ele tá sendo em vão, porque a gente precisa tirar algo dessa dor, né? Caramba, imagina você ficar ali num processo difícil de sair, quando você sai dele, você simplesmente passa por ele e fala: "Ah, já passou, graças a Deus, parei de sofrer". Mas e aí? O que essa dor te ensinou? Quanto essa dificuldade quis, na verdade, te mostrar algo? Porque é isso, né? A gente vive, a gente sabe que os nossos dias eles não serão somente alegria e felicidade o tempo todo, e flores e rosas, mas o que a gente faz com a parte mais pesada? O que a gente faz com a parte mais densa, né? A parte mais difícil? A gente passa por ela, óbvio, a gente tem que sentir, não tem pra onde fugir, mas a gente precisa, em algum momento, pegar todo esse sofrimento e falar, beleza, vamos lá, sentar com ele e falar, e aí, sofrimento, o que você tem pra me ensinar com tudo isso? Porque já Sim. pensou? Tanto que a gente sofre nessa vida, a gente deixa passar, e só passar, não vale a pena, cara. A gente tá aqui pra aprender, né? A vida é um aprendizado eterno, né, cara? Por isso que eu acredito Eterno, na eterno. encarnação, porque não dá tempo, numa vida só, a gente conseguir fazer todo esse trabalho Processar tudo, né? psicológico, né, cara? Porque eu fico pensando, eu falei, cara, vai ter que ter mais umas 5.000 encarnação pra dar uma melhoradinha, velho. É um processo infinito, né? E quando a gente Sim, acha que a gente sabe alguma coisa, a vida vai lá e ó, dá uma rasteira em nós e fala que era. Calma aí, muito. querida. É. Você não sabe absolutamente nada. Nada. Eu aprendo com todo mundo, né, cara? Com todas as pessoas que passam pelo podcast, porque cada um tem uma história pra contar e cada história me completa em algum momento. Com certeza. Que privilégio, uma oportunidade muito boa, né? É, essa Sim, coisa do coletivo a gente vê, a gente não cresce sozinho. Por mais não. individual que a gente aprende a ser na sociedade, a gente precisa do outro. É, Nem que seja pra gente se olhar através dele, mas a gente precisa. A é gente isso mesmo. aprende muito, né, um com o outro. Pô, Uma experiência muito valiosa. o outro é o nosso termômetro de como a gente tá sendo. Com certeza. E é o reflexo, né? É sempre um reflexo, principalmente quando a gente fala de relação amorosa, né? Freud fala que a gente sempre busca nos amores atuais o amor que nos faltou quando éramos criança, né? Sim, Que é esse amor materno, esse amor da criação. Então a nossa relação, ela sempre vai refletir aquilo que a gente busca ou sim. buscou, né? Mas continua buscando inconscientemente dentro das relações. E, cara, é como eu falei, né? Não adianta a gente continuar se questionando e continuar em constante sofrimento e reclamações sobre como a gente foi criado e o que a gente passou na vida, porque já passou, né? O que importa é Exatamente. hoje. Então, hoje, como é que a gente pode melhorar e como a gente pode se relacionar melhor? É porque é isso que você está falando. Imagina, se você vive um tempo sozinho, de repente você arruma uma pessoa, de fato, a gente entra em contato com outro universo, né? Um universo totalmente Sim. diferente do nosso, onde a gente tem que entender que tudo é diferente, a maneira de sentir, a maneira de Oh, ver, a maneira de enxergar. E isso, eu acho que isso é o maior aprendizado das relações, porque imagina, se você já tem uma mente, você já tem tudo aqui, ó, processado, imagina você ter a oportunidade de processar diferente. Isso é uma oportunidade muito grande. Eu acho que sofrimento mesmo vive uma pessoa que ela fica fechada numa única realidade, porque a vida, ela é muito grandiosa pra gente se prender a uma única coisa, a uma única crença, uma única maneira de agir, de ser. Imagina a gente ser pra sempre a mesma pessoa. nossa Se já é senhora. difícil a gente estar sempre mudando, imagina ser a mesma pessoa? Enche o Ficar no mesmo saco. lugar? Chato pra caramba! Uma coisa que eu vejo também que me ajuda muito a continuar quando a gente vê que tá nos momentos difíceis é olhar pra trás. Por quê, né? Porque não tem como a gente se comparar com o outro, com outra pessoa, porque o outro vive a vida dele, né? O outro passou pelos processos dele, pela realidade dele, mas a partir do momento que a gente olha para nossa história, a gente vê de onde a gente saiu, não somente externamente, mas principalmente internamente, a gente vê que vale a pena. Vale a pena a gente passar por certos processos,
Claro, Claro. depois que doeu, depois que a gente, né, internalizou ali tudo bonitinho, não tá mais no momento do sofrimento, a gente olha e faz ufa, ainda bem que passou, mas que bom que passou também. Porque imagina se a gente não tivesse a maturidade e a consciência que a gente tem hoje. Imagina a gente continuar repetindo tudo que a gente já repetiu na nossa Sim. vida. Todos os erros, imagina a gente continuar repetindo infinitamente. Cara, eu sei que existem muitas pessoas que fazem isso, né? Mas Sim. ainda bem que não sou eu. Pelo menos ainda bem que a gente está fazendo a nossa parte, né? E que a nossa parte possa também chegar em outras pessoas, que a gente possa fazer a diferença de alguma forma, num diálogo que a gente troca, no momento que a gente para escutar também uma outra pessoa, e no momento que a gente possa ser ponte, porque eu acredito que essa mensagem que a medicina trouxe para mim, ela não é somente para mim, é que a gente possa ser ponte para outras pessoas que querem, porque isso também é importante, né? Não adianta a gente tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, então que a gente possa ser ponte para as pessoas que estejam disponíveis para atravessar essa ponte junto com a gente. Porque é isso, eu vejo que a gente que toma a medicina, a gente que consagra a medicina, é muito importante que a gente tenha essas pessoas do coletivo para a gente poder trocar. Porque a gente sabe, né? Quando a gente vai conversar com pessoas que não consagram medicina e que não têm consciência das coisas que a gente tem, é difícil, né? Você Oh, precisa ali, nossa, você precisa segurar firme muita coisa que as pessoas falam, né? Mas é isso, lembrando de sustentar sempre quem a gente é. Independente do que as pessoas falem, eu acho, o importante é a gente não deixar de fazer o que a gente acredita, né? sim. O tempo mais bem gasto que a gente gasta é com a gente mesmo. É. É com a gente, não tem. Tipo, e nem digo nesse sentido individual, né? Como a gente tava falando, mas nesse processo interior mesmo, né? Oh, Como você falou, é a gente se curar, é a gente cuidar por dentro para que a gente possa fazer a nossa parte, que é o mais importante, né? isso. Como o outro vai fazer, como o outro vai receber, isso já não é mais sobre nós, né? O que a gente pode fazer tá sob o nosso controle. Oh, é isso aí. Eu acho que tá bom, né? Papo Ai, bom. muito bom, muito ótimo. Gostei muito. Essa espera que você me deixou, olha, valeu muito a pena. Ah, que bom! Eu também Valeu muito gostei a muito. pena. Muito obrigada, Gleiber, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da minha experiência, né? Porque é isso, como você falou, de nada vale a experiência humana se ela não for compartilhada. Então, de nada vale todo o nosso conhecimento se ele ficar somente dentro da nossa cabeça, né? Exatamente. A gente precisa passar ele para frente. Então, muito obrigada pelo convite, Ah, né? Pela obrigado você, oportunidade de Evelyn. estar aqui. Muito obrigada também pelas suas palavras e pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos aí de tudo que você plantou aqui também. Oh, as suas palavras vão gerar muitos questionamentos, assim, perguntas para as pessoas que, olha, eu gostei muito. Que bom, eu também gostei, fico muito feliz. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Tá, E já. precisando trocar, estou aqui, fico à disposição aí. Ah, agora já tem um contato, agora vai ser mais fácil, Evelyn. E agora, se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram, Relata Ayahuasca, deixa uma mensagem que eu entro em contato com você. Espero que vocês gostem. E depois, no final, se vocês quiserem saber um pouco mais da Evelyn, eu vou deixar os endereços dela no card. Gratidão a todos.